pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Método Jacob de Trânsito, no qual aqui eu vou compartilhar informações úteis com vocês sobre a nossa legislação de trânsito e especificadamente nesse módulo eu trarei assuntos sobre a lei seca, sobre a multa do bafômetro, tanto em relação a quem faz o teste, como também em relação a quem recusa o teste do bafômetro. Vamos lá então? Vou abrir aqui e vou passando os slides e dessa maneira eu vou complementando o que eu trouxer aqui para vocês de forma escrita e também de forma audiovisual. Vamos lá. Pessoal, sobre a multa do bafômetro, então qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 65. E quais seriam essas penalidades? Vai desde a suspensão da CNH do motorista, do condutor convidado a realizar o teste do bafômetro, no qual ele vai ficar 12 meses sem poder dirigir, bem como ele terá que procurar uma autoescola ou até mesmo de forma presencial online, fazer um curso obrigatório de reciclagem. E somente após esse término dos 12 meses da suspensão e a conclusão do curso obrigatório de reciclagem é que ele consegue voltar a dirigir normalmente. E também, além disso, ele terá a penalidade pecuniária, no qual ele terá que pagar o débito da multa, que chega aí no valor de quase R$ 3.000. Então, sem dúvidas, para muitos motoristas, são penalidades muito graves. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de um caminhoneiro, que se ele ficar 12 meses sem poder dirigir, consequentemente vai influenciar dentro da sua residência, já que vai prejudicar o sustento de sua família, pois ele precisa da sua habilitação como instrumento de trabalho. Dessa maneira, a fiscalização da lei seca ela é regida pela Resolução 432 de 2013, no qual ela dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização de consumo do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. Então, nessa situação, nós teremos que observar que a lei seca ela não trata somente do consumo do álcool por um motorista. Trata também de uma pessoa que venha a utilizar de substâncias psicoativas, por exemplo, maconha ou qualquer outra droga que venha a influenciar na dirigibilidade por parte daquele motorista. E nessa situação a fiscalização geralmente ocorre quando o policial ele constata que o motorista ele apresenta determinados sinais que venham a prejudicar a condução daquele veículo. Por exemplo, olhos avermelhados, aquele motorista está descontrolado, não sabe onde está ou não tem a coordenação motora adequada para conseguir pilotar determinado veículo. E também, no caso de substância psicoativa, se for encontrado qualquer droga no interior do veículo, por exemplo, um cigarro de maconha. Então, quando ocorre a fiscalização de alcoolemia, o condutor, aquele envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de qualquer fiscalização de trânsito. Então, vocês já estão cansados de saber que há várias barreiras policiais em determinados municípios, barreiras estratégicas para conseguir fiscalizar aquele motorista que provavelmente está sob a influência do álcool ou de qualquer substância proibida na nossa legislação, por exemplo, drogas. Dessa maneira, ele poderá ser submetido a um teste, um exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar a influência de álcool ou outra substância, por exemplo, drogas, que determine a dependência daquele motorista. Dessa maneira, é o Conselho Nacional de Trânsito quem regulamenta sobre essa autuação, por exemplo, dirigir sob a influência de álcool, no qual também nós encontramos fichas de fiscalização através do MBFT. O que seria o MBFT? Seria o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, no qual ele traz padrões conforme cada artigo de trânsito estipulado lá no Código de Trânsito, e esses padrões é como os agentes de trânsito devem observar as informações sobre determinada conduta ilegal, conduta proibida cometida pelo motorista, e com base nisso ele vai utilizar dessas fichas para multar aquele motorista que vier a descumprir qualquer regulamento estipulado na nossa legislação de trânsito. Por exemplo, eu trouxe aqui o artigo 65, que traz nessa ficha de fiscalização uma série de campos com informações úteis para auxiliar tanto o motorista,
caso o motorista não venha concordar com aquela multa de trânsito, e com base nessa ficha de fiscalização do MBFT, ele consegue se defender. Por outro lado, essa ficha de fiscalização do MBFT também vem para auxiliar o agente da autoridade de trânsito, ou seja, um policial militar, um policial rodoviário ou um guarda municipal que esteja diante de uma situação que, aos seus olhos, né, aquela situação é ilegal por parte de um motorista de trânsito. Vamos supor que o motorista de trânsito acabou de cometer manobras perigosas e então o agente da autoridade de trânsito consegue consultar o MBFT, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização, em busca de mais informações sobre como ele deve proceder diante daquele ocorrido. Sobre o exemplo que eu trouxe, que é o artigo 65, trata-se de uma tipificação no qual o motorista dirige sob a influência de álcool ou sobre drogas. Então aqui a gente consegue observar que até mesmo traz a gravidade da infração, por exemplo, nesse caso gravíssima, traz a penalidade, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e também o recolhimento do documento de habilitação, ou seja, as medidas administrativas cabíveis para essa situação no qual o agente da autoridade de trânsito consegue adotar. Outro ponto aqui sobre a possibilidade de configurar ou não um crime. E sim, é possível com base no artigo 306 e 310 do Código de Trânsito Brasileiro. E também traz as competências, né, do órgão, por exemplo, estadual ou rodoviário ou até mesmo municipal mediante convênio. E aqui nessa ficha, então esse slide aqui ele continua sobre a ficha de fiscalização, e nessa ficha ele traz sobre os momentos no qual é possível atuar um motorista, ou seja, multar aquele motorista, e os momentos no qual o motorista ele não pode ser multado. Por exemplo, o agente de trânsito ele pode multar o motorista caso ele veja que um condutor esteja conduzindo o veículo sob a influência de álcool. Por outro lado, ele não pode autuar o motorista com base neste artigo aqui, 165, e o Código de Enquadramento 516/92, quando ele visualizar que o condutor dirigindo o veículo sob a influência de álcool, aí ele tem que utilizar um outro enquadramento, que seria o artigo enquadramento específico 516/91. Então, dentro de cada artigo, por exemplo, o artigo 65, há vários enquadramentos específicos. E nessa situação, ele não poderia enquadrar o motorista com base neste enquadramento 516/92 do MBFT. Ele teria que utilizar o 516/91. E há outros exemplos aqui também, no qual você, no papel de defensor, ou você, no papel do motorista autuado, né, aquele que levou uma multa e não concorda com isso, você pode utilizar dessa aba aqui, quando não autuar, como forma de defesa para o seu recurso, como tese, né, defensiva para o seu recurso ou sua defesa prévia. E também há um outro campo nessa ficha de fiscalização, que seria o campo de observações do AIT. Isso aqui é um campo muito obrigatório e importante, né? Haja vista que todo auto de infração de trânsito, conforme explanado no outro módulo desse curso, todo agente de trânsito ele deve trazer informações obrigatórias ou até mesmo informações completas nesse campo de observações, porque é justamente o que o agente de trânsito visualizou daquele ilícito cometido pelo motorista, e com base nisso o agente deve preencher este campo obrigatório do AIT. Por exemplo, no artigo 65, o agente de trânsito deve preencher a seguinte informação: o condutor apresentava o conjunto de sinais compatível ou não com o uso de substâncias psicoativas. Ou, por exemplo, o condutor apresentava sinais de embriaguez, estava com olhos avermelhados, vestes desarrumadas e também não sabia o local que se encontrava. E uma dúvida muito comum dos motoristas é se existe ou não uma margem de tolerância com base na lei seca. E a resposta para isso está na resolução 432 de 2013 do CONTRAN, no qual do resultado do etilômetro, que é a medição realizada, será descontada uma margem de tolerância, que será o erro máximo admissível do equipamento utilizado, ou seja, do bafômetro ou também etilômetro. Sobre esse erro máximo admissível, seria de 0,04 do teste realizado por parte do agente da autoridade de trânsito em relação ao motorista fiscalizado na barreira da lei seca. Temos aqui como exemplo, né, que se o resultado ele der 0,04, então o motorista ele não pode ser multado,
porque é descontraído justamente desse resultado 0,04. Então o resultado ficaria em zero. Por conta disso, o motorista ele não apresenta no seu organismo qualquer concentração de álcool e deve ser liberado. Por outro lado, se o resultado der 0,05, então o resultado será 0,01 e a nossa legislação é uma legislação que não permite qualquer concentração de álcool no sangue. Então, se der 0,01, o motorista estará sob o efeito de álcool. Por conta disso, deverá ser autuado pelo agente da fiscalização de trânsito. Aqui eu trouxe uma tabela também para auxiliar. Então, a tabela do anexo 1, ela traz as seguintes equivalências. Esse anexo 1, ele se encontra dentro da resolução 432 de 2013, tá? Então, vocês conseguem procurar lá no Google, que vocês rapidamente encontrarão essa resolução com essas informações sobre a margem de tolerância, bem como demais informações úteis sobre a legislação que versa sobre a lei seca. MR, então, seria a medição realizada pelo etilômetro. Temos aqui como exemplo MR, medição realizada pelo etilômetro. Vamos pegar como exemplo para facilitar, 0,10. Vamos supor que eu fui fiscalizado, eu fui parado numa blitz da lei seca. E então, quando eu assoprei o etilômetro, ou conhecido como bafômetro, o resultado deu 0,10. Tá? Essa seria a medição realizada pelo etilômetro, que é o valor que aparece no visor do aparelho. Por outro lado, temos o VC, que é o valor considerado para a autuação. Então, o MR temos 0,10, que é o resultado que aparece no visor do bafômetro ou do etilômetro, E 0,06 é o VC, que é justamente o valor considerado para a autuação. Então, como ficou além do 0,0, já que a tolerância é zero do bafômetro, se apresentou 0,01, 0,02 e em diante, então eu estarei dentro da infração do artigo 165 do CTB, conforme já está aqui exposto, e estarei dentro da autuação administrativa do CTB, no qual vou responder por um processo administrativo de suspensão que será instaurado pela autoridade de trânsito lá do Detran, onde está registrada a minha habilitação. Outro ponto aqui que eu trouxe é sobre uma atenção que devemos ter ao preencher os valores VC, pois a diferença não é sempre 0,04, somente até 0,50. Então, quando isso aqui apresentar 0,50, então devemos subtrair 0,04. Mas a partir daí, ela altera para 0,5. Por exemplo, se apareceu lá no visor do etilômetro 0,60, então o policial, o agente de trânsito, ele deve subtrair 0,05 e não mais 0,04 daquele resultado. Então, se a medição realizada for 0,60, para encontrarmos o VC, que é o valor considerado para a autuação, nós devemos subtrair 0,05. Continuando aqui, pessoal, então o policial militar, ele obrigatoriamente deve ter consigo, junto ao equipamento do etilômetro e após realizado o teste, deve verificar o MR e junto à tabela verificar qual será o valor considerado VC para que seja lavrado ou não o auto de infração de trânsito. Novamente, o auto de infração de trânsito é o documento mais importante que nós temos, tanto para o agente de trânsito, no qual ele deve fornecer o máximo de informações nesse documento para a lavratura daquela multa de trânsito. E o AIT também é de suma importância para o motorista que não concorda com a autuação ou para o defensor que também irá defender aquele motorista e com base no AIT ele irá elaborar a sua defesa, irá elaborar a sua tese defensiva. Outro ponto então sobre o auto de infração. Dessa maneira, o auto de infração, quando o limite regulamentado, ele será dessa maneira, sobre o auto de infração, o limite regulamentado será sempre de 0,0, tá? Sempre. Nunca vai aparecer 0,01 ou 0,02, pois o limite regulamentado é justamente o que a nossa legislação versa sobre a lei seca, que é o limite zero, tá? Não existe um limite, conforme explanado anteriormente. Apenas o que existe é um erro máximo admissível por parte da nossa legislação. Inclusive, já aproveito para trazer um adendo aqui, que houve uma certa professora do direito de trânsito que de forma muito equivocada
trouxe num dos seus vídeos que o limite regulamentado deve aparecer com outro número. E isso não pode, tá? O limite regulamentado que vai aparecer no AIT sempre será de 0,00. Isso porque a nossa legislação é de limite zero para quem dirige sob efeito de álcool. Tudo bem? Então sempre vai aparecer dessa maneira. E a medição realizada e o valor considerado já explanei anteriormente. Sobre a infração administrativa, ela será caracterizada por exame de sangue, teste de etilômetro e sinais de alteração da capacidade psicomotora. O exame de sangue, então, são exames laboratoriais realizados com amostras de sangue para adquirir informações sobre a dosagem de álcool presente na corrente sanguínea. O sangue, então, ele é colhido de um condutor através de uma punção venosa por profissional habilitado em ambientes com condições sanitárias adequadas. Por se tratar de um procedimento invasivo, ele deverá haver a concordância do avaliado, pois pode ser considerada lesão corporal. Dessa forma, aquele motorista que está dentro de uma delegacia de polícia e ele for convidado a realizar o exame de sangue, ele não é obrigado a realizá-lo. Ele pode concordar ou não com esse exame e com base nisso também ele pode recusá-lo. Tudo bem? Quanto tempo o álcool ele fica no sangue? Essa é uma dúvida muito comum. Diariamente tem motoristas de todo o Brasil que entram em contato conosco e fazem essa pergunta. E vai muito do organismo da pessoa e se essa pessoa está acostumada ou não em ingerir álcool diariamente ou semanalmente, né? Eu, por exemplo, eu não bebo. Se eu resolver beber um copo com cachaça ou com cerveja, certamente, rapidamente eu vou ficar embriagado e não vou poder dirigir. Diferente de uma outra pessoa, né, que está acostumada a beber todos os dias, ela demora em entrar no estado de embriaguez. Dessa maneira, uma pessoa média ela elimina 15 ml de álcool do sangue por hora. Então, pegamos como exemplo aqui. Uma cerveja de 600 ml com graduação alcoólica de 5% tem 30 ml de álcool na cerveja. E neste exemplo, uma pessoa média ela vai eliminar uma cerveja dentro de 2 horas. Então, aqui está a resposta para essa pergunta muito comum. Sobre o teste de etilômetro, o etilômetro, o alcoolímetro, também conhecido pelo nome popular bafômetro, até mesmo mais conhecido como bafômetro do que alcoolímetro, né? É o aparelho que mede a concentração de álcool etílico na corrente sanguínea de uma pessoa mediante análise do ar pulmonar profundo. E sua principal aplicação é identificar condutores de veículos que estejam sob efeito de bebidas alcoólicas. Sobre os requisitos do etilômetro, são vários na nossa legislação e eu trouxe alguns aqui para vocês, que é o ser modelo aprovado pelo Inmetro, ser aprovado na verificação metrológica inicial, eventual, em serviço e anual. E eu trouxe uma dica aqui para vocês que sempre que possível consultem o etilômetro através desse link aqui. Esse link eu vou deixar na descrição do vídeo, até para facilitar a consulta por parte de vocês. Principalmente se vocês estão pensando em recorrer de uma multa de trânsito. E, inclusive, já deixo aqui também um adendo, que o nosso escritório Jacob Advocacia de Trânsito é um escritório especializado na área de trânsito. Nós atuamos há mais de 5 anos em toda Santa Catarina, em todo o Brasil, envolvendo multas relacionadas à lei seca. E se você precisa de uma defesa técnica, contando com a ajuda de uma equipe especializada na área de trânsito, aqui na Jacob Advocacia temos mais de 6 colaboradores especializados na área de trânsito, prontos para servir você, seja uma multa do bafômetro ou qualquer outra situação relacionada ao trânsito, tanto em âmbito administrativo como em âmbito judicial. Independentemente de onde você esteja residindo, a gente consegue atuar de forma online e de forma muito ágil, né? Então, você consegue nos contratar de forma online e você terá o advogado na palma da sua mão. Tá beleza, pessoal? Então, sobre essa consulta, vocês conseguem consultar através desse link aqui, no qual você terá acesso a um instrumento utilizado pelo policial no ato da fiscalização de trânsito. E você consegue consultar qual foi o município, o estado oriundo desse equipamento, se esse equipamento está ou não validado pelo Inmetro. Com base nisso, você consegue utilizar como tese na sua defesa, tanto em âmbito administrativo como em âmbito judicial.
Então, todos os modelos de aparelhos utilizados para medir a alcoolemia em operações de fiscalização de trânsito devem ser aprovados pelo Inmetro. Todo instrumento é verificado individualmente e recebe uma etiqueta com o número do certificado de verificação, cuja validade é de 1 ano. E os bocais ou tubos, eles devem ser descartáveis e obedecer às normas da legislação. E dessa maneira, então, devem ser homologados também pelo Departamento Nacional de Trânsito, que é o DENATRAN. Sobre sinais de alteração da capacidade psicomotora, são os sinais que poderão ser verificados por exame clínico, com laudo conclusivo e também firmado. Sobre os sinais de alteração da capacidade psicomotora, são os sinais que poderão ser verificados por exame clínico, com laudo conclusivo e firmado por médico perito, também através de constatação pelo agente da autoridade de trânsito. Temos vários sinais na resolução 432 de 2013 e eu deixo aqui um exemplo, com base no anexo 2. Por exemplo, sinais de alteração da capacidade psicomotora. São informações mínimas que deverão constar no termo mencionado do artigo 6º. Por exemplo, se o motorista ele está com odor de álcool no hálito, se ele apresenta desordem nas vestes, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, se ele lembra ou não dos atos cometidos. Então, todos esses são os sinais de alteração da capacidade psicomotora responsáveis pela autuação do motorista por parte do agente da autoridade de trânsito. E temos então o auto de constatação de capacidade psicomotora, o ACP, para a confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da autoridade de trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor, para ele ser autuado pelo artigo 65. Dessa maneira, os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso 2º deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico, conforme o auto de constatação de capacidade psicomotora redigido por parte dos agentes responsáveis por aquela fiscalização de trânsito. Pontos importantes sobre esse documento: só se preenche o ACP se o policial militar ele visualizar 2 ou mais sinais listados no AIT. E o ACP ele é considerado um teste, portanto não se fala em recusa 165A. Deverá ser lavrado o artigo 165 do CTB. Caso contrário, aquele agente de trânsito ele estará incorrendo num erro de tipificação. O que seria o erro de tipificação? É justamente você trocar o artigo que trata lá no Código de Trânsito Brasileiro sobre determinado ilícito que um motorista pode cometer. Por exemplo, se a pessoa estava dirigindo sem o cinto de segurança e você insere lá no auto de infração que aquela pessoa estava dirigindo utilizando o celular, São 2 artigos diferentes. Então você não pode utilizar artigos diferentes para autuar condutas diferentes. Por exemplo, nessa situação, o ACP ele é considerado um teste e não estamos falando sobre recusa ao teste do bafômetro, que é o artigo 65A, mas sim estamos falando sobre a pessoa estar sob a influência do álcool, que deve ser informado no AIT, o artigo 165 do CTB. Caso contrário, estaremos diante do erro de tipificação, que é uma tese muito utilizada aqui pelo nosso escritório, porque isso acontece demais no dia a dia. Inclusive, fica aqui uma informação muito útil para os agentes da autoridade de trânsito que estão assistindo esse aulão, para não cometerem esse erro. Dessa maneira, também deve verificar se o policial não foi contraditório na descrição dos sinais. Por exemplo, um condutor sonolento e que esteja falante ao mesmo tempo. É impossível uma pessoa que esteja sonolenta e esteja correndo ou esteja falando muito. São realmente sinais contraditórios. E com base nisso, você, defensor, você, motorista que não concorda com a autuação, consegue utilizar como tese defensiva no seu recurso, na sua defesa ou na sua ação judicial. Novamente, se você precisa de um auxílio na construção da sua defesa, poderá contar com a ajuda aqui da Jacob Advocacia, que atuamos há muitos anos somente nessa área. Então, o AIT do artigo 65 ele deverá conter
No caso de exame de sangue clínico ou em laboratório especializado, a referência a esse procedimento. No caso de sinais de alteração de capacidade psicomotora, a referência a esse procedimento. No caso do teste do etilômetro, esse inciso terceiro é muito importante. Eu vejo muitas autuações, principalmente por parte da PRF, esse inciso terceiro ser esquecido por parte do agente da autoridade de trânsito. Ele simplesmente informa que foi feito o teste do bafômetro, porém ele não mostra, ele não demonstra lá no auto de infração, ele não informa no AIT qual seria a marca, o modelo, o número de série do aparelho, ou o número de teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado. Ele simplesmente informa que foi realizado o teste, informa um artigo 65, por exemplo, ou 65A, se houve recusa, porém esquece de informar quais seriam os dados daquele etilômetro utilizado na fiscalização de trânsito. E é uma informação muito importante, caso contrário, aquela infração deverá ser anulada se esse inciso terceiro ser esquecido no preenchimento de informações no auto de infração. E também poderá ser utilizado por parte da agente de trânsito testemunhas, fotos, outros meios de provas complementares, se houver recusa por parte do condutor. No caso, se é recusa do etilômetro, e assoprar aquele bocal descartável. Meios de prova da multa do bafômetro. Temos provas amplas, então a infração prevista no artigo 65 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora ou produção de qualquer outras provas admitidas na nossa legislação de trânsito. E atualmente, o grande problema das imagens ou vídeos são que os sistemas de processamento de infrações não estão adaptados a armazenarem esses arquivos. Então, por exemplo, você não consegue em muitos DETRANs anexar imagens, vídeos nas suas defesas, então protocolar o seu recurso. Geralmente o sistema do DETRAN em algumas regiões é muito precário. Sequer serão analisados esses meios de provas que foram trazidos por parte do defensor ou por parte do profissional contratado. Em muitas situações são provas ignoradas. Em âmbito administrativo, é importante deixar claro isso, que em âmbito administrativo esses meios de provas às vezes são ignorados por parte dos órgãos julgadores. Por conta disso, a importância de você contratar um advogado especializado na área de trânsito para que, quando ocorrerem essas ilegalidades da sua defesa administrativa não ser analisado da maneira correta, não ser analisado de forma aprofundada, a gente conseguir levar essa demanda para o judiciário. E dessa maneira, as imagens e vídeos é importante informar que tem caráter complementar, não substituindo as outras formas de constatação de embriaguez do motorista, que é o exame de sangue, etilômetro, ou o ACP, que é justamente o auto de constatação de capacidade psicomotora. Recusa o teste do bafômetro. Serão aplicadas as penalidades e medidas medidas administrativas estabelecidas nesse artigo quando o condutor se recusar a qualquer recusa o teste do bafômetro. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no artigo 165 deste Código de Trânsito quando o condutor se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos na nossa legislação. Ainda temos a diferença entre etilômetro passivo e o etilômetro ativo. O etilômetro passivo trata-se de um equipamento que não é homologado pelo DENATRAN, apenas é utilizado por parte dos agentes, principalmente da PRF, como um meio de filtrar as pessoas que se encontram numa barreira policial, quando estão diante de uma fiscalização da lei seca, no qual à distância o policial ele utiliza um equipamento que acende uma luz verde ou vermelha e ele irá identificar se no ar há algum registro de gotículas de álcool. Por exemplo, uma pessoa que bebeu muito anteriormente e dentro do veículo encontram-se nas gotículas de ar, se há alguma concentração de álcool ou não. E se houver, então ele será convidado a realizar o etilômetro passivo, que é o etilômetro homologado pelo Inmetro, aprovado pelo Inmetro. Ele terá que assoprar um bocal descartável.
Dessa maneira, a multa do bafômetro ele se resume da seguinte maneira: o condutor que recusou o teste, se ele não apresentar sinais, ou seja, mais de um, autuar no artigo 165A, que é a recusa. Por outro lado, se ele apresentar mais de um sinal de embriaguez, vamos ter como exemplo aqui vestes desarrumadas, olhos avermelhados, ele não sabe onde se encontra, ele está agressivo, está muito falante, ou até mesmo está muito sonolento. Então, o agente da autoridade de trânsito ele vai lavrar o ACP e autuar no artigo 165, que é a embriaguez, bem como no crime, que é o artigo 306 do CTB, e demais medidas administrativas e criminais conforme a situação constatada. Agora, por outro lado, o condutor que realizou o teste, então haverá uma medição realizada, o MR, menor ou igual a 0,04. Dessa maneira, o condutor ele será liberado. Agora, se a medição realizada resultar em 0,04, superior a 0,04 e inferior a 0,33, então o motorista será autuado no artigo 165, que é a embriaguez. Dessa maneira, também temos o terceiro ponto, que a medição realizada for maior a 0,34, então o motorista será autuado no artigo 165, que é a embriaguez, e também no artigo 306 e demais medidas administrativas e criminais. Então, nesse terceiro ponto, da medição realizada ser maior do que 0,34, o motorista ele será autuado tanto de forma administrativa como também de forma criminal. Pessoal, aqui eu encerro tudo o que diz respeito à legislação envolvendo a lei seca. Então eu trouxe a resolução, eu trouxe o MBFT, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, e também o que o nosso Código de Trânsito diz a respeito dessa infração que diariamente muitos motoristas são autuados, né? E muitos deles também são multados de forma ilegal, né? De forma totalmente nula. Então, por conta disso, é muito recomendável que você procure um advogado especialista em trânsito. Para isso, o nosso escritório Jacob Advocacia está plenamente preparado para atender você agora mesmo. Você vai contar com uma equipe de especialistas prontos para lhe auxiliar caso você tenha levado essa multa do bafômetro ou qualquer outra infração gravíssima, né, que venha prejudicar a sua habilitação. Então, pessoal, eu acredito que essas informações irão esclarecer as dúvidas de muitos motoristas, como também profissionais, né, na área do direito de trânsito, também agentes fiscalizadores, para justamente multarem os motoristas de forma legal, dentro da nossa legislação de trânsito. Pessoal, o que eu peço para vocês é que tirem print, compartilhem nos stories do Instagram, compartilhem essas informações aqui em grupos também de outros motoristas, para a gente conseguir levar mais e mais informações úteis e verídicas, conforme a nossa legislação de trânsito, para os motoristas de todo o Brasil, para deixarem mais pessoas informadas sobre a nossa legislação de trânsito e assim levarmos, né, um país sempre dentro das leis, né? Jamais alguém ser punido além da proporção do que está estipulado na lei ou punido de uma forma totalmente ilegal. Caso tenha acontecido isso com você, se você tenha levado uma multa que você não concorda, então eu recomendo você entrar em contato com a nossa equipe através da descrição desse vídeo. Um ótimo dia para todo mundo.